Nesse vídeo eu vim explicar o porquê que eu compro ações todos os meses e também mostrar um pouco as estratégias que eu sigo nos meus investimentos na hora de comprar as ações. E só um adendo aqui, tá? Não estou aqui para dizer que a minha estratégia é a melhor que existe, que se você seguir você vai ter ótimos resultados, até porque hoje em dia as pessoas têm muito isso na mente, né? Se a gente compartilha algo que a gente faça, é como se a gente estivesse vendendo uma fórmula mágica. Mas não, considere esse vídeo como uma troca de experiências e conhecimentos. Até porque eu não gosto de nada que é vendido como se fosse a única coisa que funciona, a melhor estratégia. Você acompanha outros canais e provavelmente percebe que cada investidor possui uma forma de investir. Tem gente que prefere fundos imobiliários, outros que investem apenas em ações, outros, inclusive, que preferem criptomoedas, se aventuram mais em criptomoedas. E algum desses investidores está errado? Não. Só que cada um possui a sua própria estratégia. A gente tem que olhar para isso tudo, pegar conhecimento, filtrar para a gente o que faz sentido e assim a gente traça a nossa própria estratégia, investindo da maneira que nos deixa confortável. E como eu havia falado, eu compro ações todos os meses porque eu utilizo o rebalanceamento de carteira. E eu faço isso todos os meses, então eu separo a quantia que eu quero aportar, olho para minha carteira e faço o rebalanceamento. Para ficar mais simples da gente entender, se você não sabe muito bem como esse mecanismo funciona, a gente vai aqui para uma planilha só para conseguir ilustrar melhor essa situação. Imagina um investidor que tem 50 mil reais de patrimônio e ele decidiu alocar 30% desse patrimônio em ações, ou seja, 30% de 50 mil reais dá 15 mil reais. Só que em quantas ações ele vai investir? Bom, esse investidor colocou o número de ações da carteira dele. Ele deseja ter 12 ações na sua carteira de investimentos. Se você ainda fica um pouco perdido na quantidade ideal de ações ou até mesmo de fundos imobiliários que você deveria ter na sua carteira, já saiu um vídeo bem completo e bem legal falando mais sobre a quantidade de ativos que a gente precisa ter na nossa carteira para que a gente tenha uma boa diversificação. Eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição para você dar uma olhadinha depois desse vídeo. Dito isso, vamos supor que esse investidor escolheu exatamente essas 12 ações. Lembrando que isso aqui, tá? Todas essas ações eu coloquei de forma completamente aleatória. Eu só quis uma carteira um pouco diversificada, mas não perdi tempo aqui criando uma carteira, porque muitas pessoas podem olhar isso aqui e achar que é uma ótima carteira e sair investindo. Dito isso, esse investidor agora ele vai olhar para os 15 mil reais que ele vai investir em ações. Como que ele vai alocar 100% desse patrimônio dele em ações? Bom, a maioria dos investidores, quando estão começando, eles colocam pesos iguais. Então, 100% da minha carteira de ações é 15 mil reais. Eu vou dividir igualmente em todas essas ações. Vou ter, em média, 8% de 15 mil reais em cada um desses ativos. Se a gente somar isso tudo, veremos que a soma dará 100%, porque é a totalidade da carteira dele de ações. Se fizermos 8% de 15 mil reais, veremos que esse investidor colocou, em média, R$ 1.250 em cada uma dessas ações. Até aí, tudo certo. Só que, quantos por cento do patrimônio desse investidor R$ 1.250 representa? Se a gente fazer uma divisão, 1.250 por 50 mil, veremos que cada ativo dessa carteira de investimentos dele representa 2,5% do patrimônio. Então, vamos supor que o investimento que ele fez em Petrobras dê completamente errado, um exemplo muito hipotético, a ação se desvalorize, vá quase a zero. Ele estaria perdendo 2,5% do seu patrimônio. Por isso que é muito importante a diversificação. Se tudo der errado com esse investimento, ele perdeu apenas 2,5% do patrimônio dele. Então, isso aqui é o que ele idealizou. É o máximo que ele aceita estar exposto à Petrobras, 2,5% do patrimônio dele. A partir dessa visão, ele começa a fazer um rebalanceamento. Vamos supor que ele fez todos esses investimentos e no mês seguinte, a gente está falando de renda variável. Esse investidor, ele não tem mais 15 mil reais em ações. A carteira dele se valorizou, agora ele tem 17 mil reais. O patrimônio desse investidor também se valorizou, ele tinha 15 mil reais em ações, agora ele tem 17 mil. Então, o patrimônio dele agora não é mais 50 mil reais, mas sim 52 mil reais. Quando esse investidor ele foi olhar para a carteira dele, ele percebeu que no mês seguinte a situação das ações dele estava da seguinte forma. O dinheiro que ele havia investido em Petrobras se valorizou, agora esse investidor tem R$ 1.500 em Petrobras, 900 em Banco do Brasil, porque Banco do Brasil acabou tendo uma desvalorização. Essa ação aqui, ó, bombou, a VEG foi para R$ 2.500, lembrando, tá, gente? Só são números hipotéticos, só para a gente conseguir explicar como funciona a questão do rebalanceamento de carteira. Esse investidor conseguiu perceber, então, que hoje, nesse momento atual, com esses 52 mil reais que ele tem na carteira dele,
2,88% do seu patrimônio está investido em Petrobras. Ele consegue perceber que está acima do que ele idealizou. A porcentagem que ele quer estar exposto em Petrobras é de 2,50%. Agora, Banco do Brasil, como se desvalorizou, representa agora 1,73% da carteira dele. Mas ele queria ter mais, ele queria ter 2,5% do seu patrimônio. Conseguimos ver, então, que todas essas porcentagens que ele idealizou inicialmente se alteraram devido à movimentação de renda variável. E é exatamente essa estratégia que eu levo para os meus investimentos. Toda vez que eu vou fazer um aporte, eu olho para a porcentagem atual que eu tenho em cada um desses ativos e comparo com a porcentagem ideal que eu queria ter. O ativo que estiver mais para trás, eu faço um novo aporte. Normalmente eu não vou focar em apenas uma ação, eu acabo investindo em mais de uma, mas o meu foco sempre acaba sendo aquele ativo que está mais para trás. Assim eu rebalanceio. Se eu, por exemplo, fosse destinar uma parte dos meus aportes para Banco do Brasil, essa porcentagem não seria mais 1,73, ela subiria, chegaria próximo aos 2,5 que eu idealizei inicialmente. Ah, Bruna, mas e a ação que se valorizou, que agora está em 2,88%, você vende? Não, eu não vendo. Como a minha estratégia é buy and hold, é comprar boas empresas e levar por longo prazo, lembrando sempre, tá, gente, que quando a gente fala comprar empresa e levar para o longo prazo, não significa que se a empresa é boa hoje, ela vai se manter para sempre na mesma situação e eu não preciso mais olhar. Muitas pessoas confundem essa questão do buy and hold, né, que é você comprar uma empresa sem pretensão de vendê-la, então, eu só compro e esqueço que eu tenho. Itaú é uma ótima empresa hoje, WEG, Banco do Brasil, se eu coloco na minha carteira, nunca mais preciso olhar. Não é bem assim. Periodicamente, o investidor tem que estar acompanhando essa empresa. Continua dando bons resultados, dando lucro, com dívida controlada ou a situação está mudando. Se uma empresa que é boa hoje, daqui 5 anos, começa a ser uma empresa ruim que não faça mais sentido para o investidor, ele com certeza pode se desfazer dessa ação. Então, se você tem essa estratégia de levar para o longo prazo, não coloque na sua cabeça que é comprar e esquecer. Você compra uma ótima empresa hoje, mas continue acompanhando com o passar do tempo. Dito isso, como a minha pretensão é não vender, se a empresa continua sendo boa, mesmo eu estando mais exposta do que eu gostaria, eu não vendo. Eu faço o quê? Eu compro a que está mais para trás. Assim eu faço um rebalanceamento. É exatamente dessa forma que eu aporto todos os meses. Mas fica tranquilo, tá? Porque muitos investidores podem até olhar isso e falar: Bom, então eu preciso ter uma planilha para fazer todo esse controle, não sei muito bem mexer em Excel. Hoje em dia, a gente tem vários sites que são gerenciadores de carteira. Nós conseguimos colocar os nossos investimentos nessa plataforma. Automaticamente, a plataforma ela já mostra a divisão da nossa carteira. Ela já mostra que a gente tem 30% em ações, 20% em fundos imobiliários. Conseguimos colocar também qual é a porcentagem do nosso patrimônio que a gente quer estar exposto. Bom, eu quero ter apenas 3% em Petrobras. Você consegue colocar no gerenciador de carteira e ele já te mostra se você precisa ou não aportar. Então fica tranquilo que hoje em dia é bem tranquilo de ter esse controle. E eu já mencionei aqui no canal também que a minha carteira hoje de investimentos em ações está bem enxuta. Eu tenho apenas 5 empresas. Eu não consegui terminar de montar a minha carteira. E eu sei que às vezes eu até recebo perguntas: Bruna, como você faz quando você vai adicionar uma nova ação na sua carteira? Você já faz um grande aporte de uma vez só? Não, eu não faço isso. Toda vez que eu vou adicionar uma nova ação na minha carteira, eu vou aportando aos poucos. Eu não faço aportes mensais. Todos os meses eu começo a ir aportando de pouquinho em pouquinho, porque eu já tenho um montante. Como a minha carteira ainda não está pronta, eu tenho um montante para investir. Eu não vou pegar esse montante e colocar de uma vez só na ação. Tem muitas pessoas que eu vejo que fazem isso. Às vezes recebem heranças, vendem imóveis ou até mesmo construíram um patrimônio e querem começar a investir em renda variável, elas já querem investir todo esse patrimônio de uma vez só. Então, às vezes, ela dá aquele porradão numa ação, investe um montante até significativo, e esse é um ponto que eu, Bruna, considero um pouco equivocado. Justamente para o investidor ir sentindo o mercado de renda variável. Às vezes a pessoa ela nunca teve um contato, já coloca um montante ali grande numa ação. Qualquer movimentação do mercado, oscilação, esse investidor vai ficar muito preocupado. Basicamente, qualquer ação que eu adicione na minha carteira, eu vou aportando aos poucos, sentindo a ação. Todo mês eu vou aportando um pouquinho, pouquinho. Quando eu chegar ali na minha meta, eu basicamente começo a seguir o rebalanceamento, todo mês aportando no ativo que tiver mais para trás. Como eu falei, eu não escolho apenas um ativo. Dependendo do valor que eu aporto naquele mês, eu invisto em mais de uma ação, tá? Eu não me prendo a investir apenas em uma ação, mas basicamente eu estou sempre buscando rebalancear a minha carteira. O investidor que ainda não tem um patrimônio e está começando a investir aos poucos, ele não passa muito por esse problema, porque automaticamente ele já vai estar investindo todos os meses um pouco, e isso acaba diluindo
todos os aportes que ele faz com o passar do tempo. E uma questão que eu sempre bato na tecla aqui no canal. Utilizamos o exemplo de uma carteira com 12 ações. E eu dou o meu exemplo. Eu não tenho uma carteira ainda com 12 ações. É a minha meta. Porque eu não tenho pressa de ter uma carteira diversificada com 12, 15 ações, só para chegar aqui e falar para vocês, bom, eu tenho uma carteira super diversificada, mas eu não entendo de todas as ações que estão na minha carteira, porque eu não estudei. Eu só coloquei elas ali para dizer aqui no canal que eu diversifiquei. Muitas pessoas têm isso em mente, não estou falando de criador de conteúdo, não. Investidores iniciantes, eles querem ter uma carteira diversificada, mas quando você olha alguém que já tem uma carteira consolidada, ela demorou anos para montar essa carteira, então não tenha pressa. Escolha uma ação que você realmente entende, vá aportando aos poucos. Com o passar do tempo, você vai adicionando novos ativos na sua carteira e quando você olhar para trás, você vai ver que você já está com uma carteira mais consolidada, com 10, 12, 15 ativos. Os investidores hoje estão pulando muito uma parte importante dos investimentos, que é entender as ações que ele está colocando o dinheiro dele ali. Não estou falando para o investidor ser um expert, saber tudo sobre análise fundamentalista, não, mas ele precisa saber o básico daquela empresa, saber como funciona, saber se está endividada, se está dando lucro, qual o setor que essa empresa ela está atuando, se é um setor cíclico, ou seja, dependendo dos momentos da nossa economia, ou até mesmo da matéria-prima que essa empresa ela precise, isso vai afetar diretamente os resultados da empresa, e afetando os resultados da empresa, a cotação fica bem volátil, oscilando para cima e para baixo, ou até mesmo passando por longos períodos de queda. Fique atento com isso. Saiba o básico de onde você está investindo. E algumas dúvidas que eu sei que poderão surgir, principalmente em relação ao preço da ação. Quando eu falo que eu faço rebalanceamento mensal, as pessoas vão falar, bom, então as ações que você está menos posicionada, você não olha o preço, você simplesmente aporta, você não vê se o preço dessa ação está caro ou barato? Eu vou ser bem sincera aqui nesse vídeo, tá? Bom, eu tenho algumas empresas que são boas pagadoras de dividendo, mas eu já mencionei aqui que o meu foco não é investir somente em empresas boas pagadoras de dividendo. Eu tenho uma parte da minha carteira em boas empresas, só que elas ainda não são boas pagadoras de dividendos e para mim não tem problema. Dito isso, para essas empresas que pagam dividendo, eu até utilizo aquela estratégia do preço-teto, não como um fator de decisão, mas só para eu ter uma base. Em relação ao preço-teto, eu já posso adiantar que existem diversas formas da gente fazer esse cálculo, mas a forma mais simplória, só para a gente entender aqui no vídeo, é a seguinte. Vamos utilizar o exemplo do Banco do Brasil, que é uma das ações aí mais queridinhas pela maioria dos investidores pessoas físicas. Se a gente descer um pouco, como eu já mencionei, inclusive nos últimos vídeos aqui no canal, né? Banco do Brasil é uma empresa que possui lucros consistentes nos últimos 10 anos, dívida controlada, é do setor perene, que é do setor financeiro, sempre teremos demanda por esse serviço na nossa economia. Dito isso, o preço-teto faz o seguinte: como o Banco do Brasil ele possui essa característica de ser uma boa pagadora de dividendos, nós vamos fazer o seguinte cálculo. O dividend yield hoje do Banco do Brasil é de 8,44%, ou seja, a empresa distribuiu nos últimos 12 meses 8,44% em dividendos, se a gente comparar com a cotação atual dela. O que nós investidores fazemos para descobrir o preço-teto? Nós pegamos os dividendos pagos por ação dos últimos 5 anos e fazemos uma média. Simples. Depois que a gente faz essa média dos últimos dividendos pagos nos últimos 5 anos, a gente vai dividir pelo retorno que a gente espera ter com essa empresa. Normalmente, o retorno que a maioria das pessoas utiliza como padrão é de 6%. Ou seja, você espera investir hoje em Banco do Brasil esperando um retorno de 6% ao ano. Quando você faz essa conta, vai chegar um valor. Esse valor é o preço teto que você poderia pagar para que você tivesse esse resultado que você está esperando. Tem pessoas que utilizam outros números, tá? Eu não quero 6%, eu quero 7%, quero 8%. Automaticamente o resultado dessa divisão vai se alterar. Existem pessoas que não utilizam a média dos últimos 5 anos, ela utiliza a média dos últimos 3. Como eu falei, existem diversas variações, mas a mais padrão e simples é exatamente essa. Se a gente fizesse isso com o Banco do Brasil, a média dos dividendos pagos dos últimos 5 anos e dividir por 6%,
chegaríamos ao resultado de um preço teto de R$ 25. E como conseguimos ver, o preço hoje do Banco do Brasil está em R$ 26,34. Isso daria um valor acima do preço teto. Então, o investidor que busca essa situação, ele não estaria investindo em Banco do Brasil no momento. Ele só começaria a investir quando a cotação estivesse ali próximo da casa dos 25 ou até mesmo abaixo desse valor. Agora, o investidor que faz a média dos últimos 3 anos e considera também 6%, ele chegaria a um preço teto de R$ 31. Como a gente viu, se o Banco do Brasil está a 26, ela ainda está dentro desse valor. Vimos que não existe ali uma fórmula mágica, tudo depende do parâmetro que o investidor vai usar. Exatamente por isso que eu não utilizo a questão do preço teto como uma verdade absoluta. Eu gosto de utilizar para empresas boas pagadoras de dividendos, só para eu ter uma noção. Agora, empresas que são small caps, ou seja, aquelas empresas menores, que ainda não distribuem dividendos, que têm um potencial de crescimento, eu não tenho como utilizar essa estratégia. Muito menos para outras empresas que também são sólidas, grandes e consolidadas, não são mais small caps, mas elas ainda não distribuem grande parte do seu lucro. Então, essas empresas ainda que não têm essa política de ser uma boa pagadora de dividendos, eu não utilizo a questão do preço teto. Basicamente, como eu falei, eu vou diluindo os meus aportes mês a mês, assim eu me sinto confortável em me expor a essa ação. Para resumir, como eu falei, eu coloco uma porcentagem ideal do meu patrimônio que eu quero ter em cada uma dessas ações, uma porcentagem que eu considero tranquila e que eu me sinto segura. Eu não vou investir 10% do meu patrimônio, não estou falando aqui 10% da minha carteira de ações, estou falando 10% do meu patrimônio. Ah, eu tenho 100 mil reais, vou investir 10 mil reais apenas em uma ação? Não, eu, Bruna, não me sinto segura fazendo isso, até porque se desse algum problema com essa empresa, eu estaria perdendo 10% do meu patrimônio. Então, o que eu acho importante? Definir a porcentagem do patrimônio que você tem hoje, que você quer se expor a cada uma das ações da sua empresa. Partindo desse princípio, eu faço o rebalanceamento mensal. Bom, eu quero ter 3% nessa empresa, mas eu estou com 1,5% só. Eu vou colocar ali um aporte nela e assim eu faço aportes mensais. Como eu falei, só considero ali a questão do preço para as boas pagadoras de dividendo, utilizo o preço teto como uma noção, mas nunca como uma verdade absoluta. E como eu também tenho empresas que não têm essa característica de ser boas pagadoras de dividendo, eu basicamente diluo meus aportes, vou aportando de pouquinho em pouquinho, mês a mês. Não tenho problema nenhum em fazer isso, até porque eu não vou fazer um grande aporte de uma vez só. Isso é um ponto muito importante. Por quê? O preço ele vai ser muito relevante, principalmente para aquele investidor que faz um aporte gigantesco. Imagina o Barsi. Quando ele vai investir numa ação, ele não é igual a gente, né? Vai colocar uma merrequinha ali. Ele, querendo ou não, acaba tendo uma participação na empresa. Então, para ele, ele precisa se preocupar muito no valor que ele está pagando. Mais uma vez, não estou falando aqui que preço não importa, mas é a estratégia que eu sigo. Eu basicamente diluo os meus aportes, vou fazendo investimentos de pouquinho em pouquinho. E eu acho muito engraçado que toda vez que eu falo que eu invisto em empresas que não são boas pagadoras de dividendo, eu acabo recebendo, né? Nossa, mas você não investe em empresas boas pagadoras de dividendo? Pagar dividendo não é o único selo de qualidade de uma empresa, tá? Isso é só um fator que você tem que analisar. Se você é uma pessoa que busca esse perfil, renda, você tem que olhar, obviamente, a regularidade de pagamento dos dividendos dessa empresa, o quanto ela distribui do seu lucro para os seus acionistas. Só que nem sempre uma pessoa está buscando apenas isso. Você precisa olhar outros fatores da empresa para ver se de fato ela é uma boa ação para você investir. Um belo exemplo é a VEG. Toda vez que eu falo que eu tenho VEG na carteira, vem alguém falando: nossa, mas VEG, ação cara, múltiplo esticado, não sei como você investe nela, esperando que ela cresça muito mais. Em nenhum momento eu investi em VEG achando que ela vai crescer eternamente, que ela vai continuar apresentando um crescimento exponencial com o passar dos anos. Não, mas ela é uma das melhores empresas da bolsa e é isso que eu busco para os meus investimentos. Uma ótima empresa. Eu invisto ciente de que a VEG realmente ela é negociada com múltiplos mais altos. Por quê? Se o mercado enxerga qualidade, se o mercado vê expectativa para a empresa, ele joga o preço para cima, tá? Isso é fato. VEG sempre foi considerada uma empresa cara, porque ela sempre trabalhou acima dos seus múltiplos, porque o mercado sempre enxergou qualidade e coloca expectativa na empresa. Justamente por isso que a minha mentalidade é ser sócia da empresa. Lógico, né, gente? Sócia com uma ínfima participação, mas é ser sócia. Então, se é uma ótima empresa, eu não vejo sentido eu não investir um pouco. Isso é válido para a minha estratégia. E como eu falei, no final das contas, tudo vai depender da porcentagem que você coloca nessa empresa. Ah, nossa, você investe em VEG, mas se eu investir 1% do meu patrimônio em VEG?
Ah, mas se a VEG se desvalorizar, eu invisto, por exemplo, 1% do meu patrimônio. Não é esse valor, mas eu estou dando um exemplo. Justamente por isso que o investidor ele tem que limitar o quanto do patrimônio dele tem que estar investido nessa ação. Porque assim, se você tiver algum problema, você está tranquilo, porque é uma porcentagem que você se sente seguro investindo. Tem um estudo feito utilizando a Itaúsa que eu achei bem interessante, só para a gente finalizar esse vídeo, eu decidi compartilhar aqui com vocês. Eu vou deixar o estudo também na descrição, se depois você quiser dar uma olhadinha. Esse estudo ele fez uma comparação de 10 anos investindo na mínima do mês, comparado com investindo todo dia 5 de cada mês. Então, todo dia 5 de cada mês, o investidor ele comprou um pouco de Itaúsa. Vimos aqui o resultado. O investidor que aportou todos os meses no dia 5 teve um resultado final de 35.591. E o investidor que acertou a mínima de todos os meses, aquele ali que deu sorte, né, em todos esses 10 anos. Ele terminou com R$ 37.665. Vimos que não teve uma grande diferença, né, comparado ao que acertou a mínima de todo mês com aquele que simplesmente não quis dor de cabeça e aportou um pouquinho todos os meses. No caso aqui, o exemplo utilizado utilizou o dia 5. Como eu falei mais uma vez, acho válido frisar, porque tem pessoas às vezes que pegam o que a gente fala, distorce e vem falar alguma coisa. Não estou aqui para ditar que essa estratégia é a melhor, é apenas a forma como eu invisto. Se teve alguma ideia que você achou interessante, você leve para os seus investimentos, não tem problema, como eu falei, a gente tem que absorver aquilo que de fato agregue à nossa vida. E você, qual é a forma que você investe? Você também compra ações todos os meses? Deixa aí nos comentários compartilhando mais um pouco de como você investe. E é claro, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E não deixe de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.